Olá, pessoal! Seja bem-vindo a essa live onde nós vamos falar se é possível ou não ficar apaixonado a vida inteira e, principalmente, o que você precisa fazer para que isso aconteça. Eu vou falar sobre as 3 fases do amor e vou explicar para você exatamente quais são os passos que nós vamos seguir nos próximos dias para conseguir fazer com que o seu relacionamento, o seu casamento também seja assim, tá bom, pessoal? Então, muito bem-vindo. Pessoal, uma maior alegria estar aqui. Meu nome é Rodrigo Scali, eu sou psiquiatra, sou terapeuta de casal e de família. Nos últimos anos eu tenho me dedicado a realmente entender o que faz com que os casais fiquem juntos. O que faz com que as pessoas, alguns casais fiquem anos juntos, fiquem 50 anos juntos, fiquem felizes durante tanto tempo e outras pessoas às vezes se separam tão rapidamente. Ou pior ainda, não se separam e continuam arrastando um relacionamento que está extremamente infeliz. E principalmente, eu tenho ajudado pessoas a diminuir a quantidade de brigas e aumentar o amor dentro de casa. Eu tenho ajudado as pessoas a sair dessa situação onde estão infelizes no casamento, onde não se sentem enxergados, não se sentem respeitados, e tenho ajudado essas pessoas a se reconectar no casamento. Essa é a minha missão, essa é a minha tarefa, é para isso que eu estou aqui hoje. Nós teremos 10 lives seguidas, e depois a Maratona Reconnect, e depois mais lives. Então, assim, vai ser um mês de intensa atividade, onde eu vou passar tudo que é conteúdo, que é possível que transforme também o teu relacionamento. O assunto de hoje é possível ficar apaixonado durante toda a sua vida? E eu gostaria de falar para vocês várias coisas super interessantes. Alguns estudos foram feitos sobre isso desde a década de 70, inclusive existem várias fases do amor. E essa é a primeira coisa que você precisa entender para você entender esse tema. Existem várias fases do amor. A primeira fase do amor, ela foi descrita por uma pesquisadora chamada Dorothy Tennov, em 1979. E essa fase é chamada de limerência. Então, a fase 1 é chamado de limerência. Nunca escutei esse termo? Pois é um termo meio esquisito mesmo, mas essa palavra existe, viu? Foi inventado por essa pessoa, essa pesquisadora dessa área, e que entendeu que um monte de modificações fisiológicas, um monte de modificações psicológicas aconteciam quando a pessoa se apaixonava. Você que já se apaixonou, você lembra como que era? Você lembra como que era a sensação de estar apaixonado? Como que era essa sensação? Geralmente as pessoas ficam com a sensação de estar excitadas, de estarem agitadas, de terem pensamentos intrusivos em relação à pessoa, de terem pensamentos obsessivos em relação ao outro. Tem a sensação de um intenso desejo de ficar com a pessoa, de querer divertir a pessoa, sente um medo de ser rejeitado pela pessoa que está apaixonado, que está apaixonada. Você tem a sensação de excitação sexual, a fantasia. Então existe um monte de modificações que acontecem quando você fica apaixonado. Essas modificações foram descritas por essa pesquisadora. Existe, inclusive, uma outra pesquisadora chamada Ellen Fisher, que descreveu o que acontece no cérebro quando nós estamos apaixonados. Existem várias modificações. Inclusive, uma das coisas que a Ellen Fisher descobriu, o que ela fez? Olha só que interessante. Ela pegou os casais que eram felizes, casais recém-casados, casais que estavam há 50 anos casados, estavam felizes, e colocou eles num tubo de ressonância magnética. E aí ela fez um experimento em que ela estimulava o medo nas pessoas, que era assim: quando ela escutava determinado bip, ouvia determinada luz, tinha 25% de chance dela receber uma agulhada no dedo. Então ela ficava com medo se ela ia receber ou não a agulhada, que era dolorosa. Então, quando ela fazia isso, a região do medo na área cerebral ela se ativava intensamente. E aí, o segundo passo da pesquisa foi: deixa eu colocar agora a figura dessa pessoa que ela ama segurando a mão dela. Deixa eu colocar a figura da pessoa que ela ama numa foto na frente dela e vamos ver se isso modifica ou não tanto de medo que essa pessoa está sentindo. E aí, pessoal, o que ela descobriu é que sim, quando a pessoa ela estava extremamente feliz no casamento, quando era uma pessoa que estava satisfeito com o casamento, sentia realmente paixão pelo outro, o que acontecia? O cérebro dela, a região do medo, ele diminuía de intensidade. Então a pessoa ficava com menos medo, ela tinha menos reações fisiológicas relacionadas ao medo, ela tinha menos cascatas inflamatórias, ela tinha alterações menos bruscas ligadas ao medo, ela tinha menos chance de ter pânico, ela até morria menos se ela tivesse um casamento bem-sucedido. Então, só de segurar a mão da pessoa que você ama, que você está se apaixonado, você muda o medo que você tem da vida e a forma como o seu sistema imune reage ao seu ambiente. Mas isso não acontecia se as pessoas estivessem casados e infelizes. Só ver uma pessoa que conhece era a mesma coisa do que você segurar a mão de um estranho. Ou pior ainda, tinha alguns casamentos que estavam tão ruins
que estar na presença do esposo ou da esposa piorava o medo. Isso estava correlacionado com a pessoa estar infeliz no casamento. E aí, mais para o final, trago para vocês qual foi a descoberta em relação a pessoas que estavam casados há 50, 30, 40 anos, para a gente saber se finalmente é possível ou não estar apaixonado nesse momento. Então, pessoal, uma outra pesquisadora chamada Teresa Crenshaw, essa pesquisadora, ela estudou a alquimia e o que acontece cerebralmente em relação a hormônios no momento que você está apaixonado. E o resultado da pesquisa dela é o seguinte: não é qualquer pessoa que é capaz de provocar em você a sensação de estar apaixonado. Então pode ser que você ache até a Gisele Bündchen lá bonitona, né, lá vista na TV, mas pode ser que você chegue perto dela e não sinta nada, tá? Por mais que você sonhe com ela aí. Por quê? Ela não tem fatores específicos ligados que fazem com que ela seja atraente para você. Precisa ser específica essa atração. Tem algum tipo de pessoa que tem que ter o tamanho correto, que tem que ter a forma corporal correta, que tem que ter o cheiro correto. Assim, não é, sem fazer propaganda, mas o cheiro da minha esposa é delicioso, é completamente único, tá? E mesmo quando ela não usa perfume, eu falo, nossa, esse cheiro é muito bom. Esse cheiro é especificamente atraente para mim. Pode ser que não seja para outra pessoa. E isso que essa pesquisadora Teresa Crenshaw, ela descobriu que existem fatores químicos específicos que é como se fosse a digital do teu dedo, que faz com que você se apaixone por determinadas pessoas e não se apaixone, por mais que a pessoa seja boazinha, seja não sei o que, por outro tipo de pessoa, tá bom? Então, existem vários hormônios ligados a estar apaixonado. E uma das coisas que eu gostaria de mostrar para vocês é isso. Eu não vou falar de todos, eu acho que precisava de uma live intensa só para falar de hormônios ligados a estar apaixonado ou não. Tem um monte de coisa. Se você é profissional de saúde, inclusive, psicólogo, médico, eu quero criar um grupo que estude especificamente para profissionais, para pessoas que querem trabalhar com isso, tá? Talvez seja uma ideia interessante para a gente fazer esse ano ainda. Mas eu quero mostrar alguns mais importantes para vocês, tá bom? Olha só. Primeiro, um dos hormônios mais importantes é um chamado PIA, que é a feniletilamina. O que esse hormônio faz? Esse hormônio, ele cria aquela onda que você tem quando você está apaixonado. Sabe aquela onda que você tem, que você sente assim, nossa, caramba, parece quase uma onda de droga, assim, de quando você está chegando perto da pessoa, você sente aquele frio na barriga? É esse hormônio que faz você ter essa sensação. Existem outros, por exemplo, feromônios. Feromônios. Então, os feromônios, pessoal, eles são específicos, é isso que eu falei para vocês. Eles são produzidos a partir de um outro hormônio chamado DEA e eles influenciam a sua sensualidade, tá? Ao invés da sua sexualidade. Então ele traz a sensação de bem-estar e conforto quando você segura a pessoa, aquela sensação positiva. Existem outros, existe o próprio DEA. O DEA é um outro hormônio muito relacionado à questão de estar se apaixonado, o afrodisíaco natural. A mãe de todos os feromônios é o DEA. E ele aumenta a sua cognição, ele aumenta a sua função imune quando você está apaixonado. Então, por isso que estar apaixonado te faz bem para o teu coração, faz bem para a tua vida, porque esse hormônio ele é protetor para você. Além disso, nós temos um outro que é muito importante, nós temos 11, tá? Não vou falar de todos, só quero falar mais desse aqui. Ocitocina. O que a ocitocina faz? A ocitocina, você já ouviu falar dela no momento do parto, por exemplo. Ela que promove as contrações. E ela é importantíssima para ser utilizada nesse momento, porque a ocitocina é o hormônio que promove a sensação de você ter vínculo, de você querer ser abraçado, ser abraçada. Esse hormônio ele é liberado quando você tem um toque não sexual. O abraço, ele é chamado de hormônio do abraço em vários lugares. Tá? Ele faz aquela sensação de você querer estar perto da pessoa, de se sentir próximo a ela, de ser mais carinhoso. Inclusive, tem estudos que mostram que se você tem um ratinho que não é carinhoso com as crias, ele não lambe as crias, e você vai lá e dá ocitocina para esse ratinho, o que acontece? Ele passa a ser carinhoso com seus ratinhos, ele vincula com os ratinhos. Aonde que a ocitocina é liberada? No momento do parto. No toque, na hora que você está aconchegado a alguém. É por isso que pais precisam estar presentes no momento do parto. Inclusive, ajudar, se possível, no processo do parto natural. Porque a liberação de ocitocina é intensa e isso vai fazer com que a sua esposa se sinta vinculada a você, se sinta vinculada ao bebê e que libere também ocitocina em você. Então, isso faz uma diferença enorme quando os pais estão presentes nesse momento, justamente por causa disso. Então, pessoal, tem 11 hormônios. Nós vamos ter uma live talvez só sobre isso, mas não agora, tá? Para quem quer saber mais, para quem quer virar especialista em apaixonar, para quem quer produzir aí uma poção do amor, nós vamos ter esse tipo de conteúdo. Então, quem já me acompanha aqui sabe
que existem pilares para a formação de uma casa. Então, a gente estava falando da fase 1, que é você estar apaixonado. Então, no momento que você está apaixonado, eu poderia dizer que isso é a terra, né? Isso é a terra para que a pessoa sinta a sensação de paixão. Então, a terra é você estar apaixonado. Apaixonado. É você estando apaixonado que é possível ter um lugar onde se constrói um bom relacionamento. É ou não é? Se a pessoa está apaixonada, é um lugar onde ela constrói um relacionamento um pouco melhor. Agora, para construir a casa do relacionamento, que é a teoria do Gottman, você precisa de vários andares e você precisa de estruturas e bases sólidas. E aí entra a segunda fase de se estar apaixonado, que é a fase 2. O que a fase 2 ela tem a ver? Ela tem a ver com a fundação da casa, tá? A fundação da casa tem a ver com a fase 2. Depois de você estar muito tempo com essa pessoa, a fase 1 ela começa a diminuir a liberação desses hormônios e feromônios em certa parte, não totalmente nas pessoas que continuam apaixonadas, mas depois de aproximadamente 2 anos, em média, isso começa a diminuir. Ou quando você muda para morar com a pessoa, quando você casa, você começa uma nova fase. E essa fase, a fase número 2, que você sai da limerência, é a fase em que, basicamente, tudo que você precisa é estabelecer confiança. Tá? Então, durante a fase 2, o que você precisa é estabelecer confiança. Essa fase, ela vai durar do momento que vocês passam a morar juntos, do momento que vocês passam a morar ou a casar, do momento que vocês já estão há muito tempo juntos, e pode durar anos. E pode ser que você nunca amadureça essa fase, que você nunca crie um apego seguro. Mas todas as brigas do casal nesse momento vão ter a ver com a sensação de segurança, de confiança. No momento que você muda junto com a pessoa, tem um estudo, inclusive, é super interessante, eu estava lembrando desse estudo hoje, que mostra que na fase 1, essa fase aqui em que você sente a limerência, é um estudo com 70 mil pessoas, olha só, chama The Normal Bar. Ele mostra que existe um contínuo entre estar apaixonado e você tomar atitudes que fazem com que você continue com essa pessoa. Por exemplo, nesse estudo, as pessoas que se permaneciam apaixonadas por mais tempo, por 20, 30 anos, eram as pessoas que ficavam juntos, que davam o abraço para poder liberar a ocitocina, que frequentemente tinham tempos para conversar um com o outro. Eram pessoas que estavam gastando tempo juntos e investindo no relacionamento comum. Eram pessoas que tinham atividades frequentes em que elas saíam juntas e que cultivavam essa paixão. Então, com falar eu te amo, cumprimentar o outro, demonstrar admiração, dizer quando o outro está sendo positivo, você ter relações sexuais frequentes. Então, tudo isso faz com que essa sensação perdure muito, muito, muito mais tempo. É por isso que livros, por exemplo, que trazem que a base de se manter apaixonado é a distância emocional, e tem um livro, inclusive, super famoso, que é best-seller nos Estados Unidos, que é um livro da Esther Perel, que chama Mating in Captivity, que seria, tipo assim, transando na prisão, sei lá, um negócio assim. Mas, basicamente, a ideia dela é que para você manter apaixonado por uma pessoa, ter tesão nela, ter sensação de querer ficar com ela sexualmente, você não pode ser próxima dela. Esse livro tá vendendo horrores, é uma besteira só, baseado em estudo nenhum. Tá? Por quê? Porque todos os estudos que tem, com grande quantidade de pessoas ao longo do mundo, mostram que a identidade sexual e a intimidade sexual tem a ver com a amizade e com você estabelecer essa fase 2 aqui, que é a confiança. Então, nessa fase 2, o que acontece? Você começa a se perguntar, será que eu fiz a escolha correta? Será que realmente eu estou no caminho certo? Será que isso aqui que eu mudei para o lado dessa pessoa e eu estou brigando com ela todos os dias, será que essa pessoa eu posso confiar? Enquanto isso, o homem está lá se perguntando, nossa, mas será que nada que eu faço está certo? Caramba, será que ela nunca vai parar de pegar no meu pé? Será que eu fiz a coisa certa, me mudando para cá e casando com essa pessoa? Essas perguntas têm a ver com o estabelecimento de confiança. Realmente ele vai estar lá para mim quando eu precisar? Realmente ele vai estar lá para mim no momento que eu ficar doente? Realmente ele se importa mais comigo? Essa é a verdadeira casa dele? Ou ainda é a casa da mãe? Ou ainda é os amigos? Ou ainda é a esposa? Ou ainda é os filhos de outro casamento? Então essa pergunta, mesmo que de forma inconsciente, começa a alimentar comportamentos que têm a ver com você estabelecer a sensação de confiança. E nesse momento, se você estabelece um apego seguro, se você estabelece um apego que é seguro, você caminha para a fase 3, tá? Se você estabelece um apego inseguro, você fica preso aqui nessa fase, e aí você fica brigando. Pessoal, quem está no apego inseguro não consegue avançar. A pessoa fica parada, a pessoa não consegue ir para frente.
Tá? Ela fica brigando. Nos 2 primeiros anos de relacionamento em que a pessoa acabou de casar, é o momento que mais tem brigas no relacionamento. Por que é o momento que mais tem brigas? Porque está se estabelecendo a confiança. Você está se fazendo essa pergunta. Aí o que acontece? Você está estabelecendo se, será que eu sou realmente a prioridade para o meu parceiro? E aí acontece alguma coisa com a sogra, ele vai lá e defende a sogra. Aí essa confiança começa a ser minada. Aí é um dia que ele quer sair com os amigos, e aí você percebe que os amigos têm prioridade, ele não está lá para você. Aí você fica doente, como aconteceu algumas semanas atrás, uma paciente minha foi fazer 2 cirurgias no hospital, foi de Uber e voltou de Uber com o amigo, que o marido estava com os amigos. Vai erodindo a confiança. E a perda da confiança é o que faz com que a casa desmorone. A confiança é o aspecto mais importante para ser estabelecido na fase 2. Tá? E aí nós temos vários conteúdos que nos indicam se essa pessoa ela está estabelecendo confiança ou não. Nesse período aqui, coisas que antes você achava bonitinho no seu relacionamento, você achava legal, você falava assim, nossa, caramba, que gracinha, ele é tão extrovertido, ele fala tão bem em público, aí quando você está na fase 2, você começa a achar, caramba, esse cara é um galinha, ele nunca está aqui em casa, ele está sempre conectando com outras pessoas, né? Parece que ele não tá nem aí pra gente. Aquele cara que era introvertido, que você achava charmoso, né, que era aquele cara calado, mas que pensava antes de falar, que era calmo, de repente agora ele é um banana. Agora para você não serve, porque ele devia falar mais, ele devia sair pro mundo, ele devia conquistar as coisas. Então nessa fase você começa a se questionar se essa é realmente a pessoa para você. Então, para você estabelecer confiança, o que você precisa? Primeiro, a gente sabe que os conflitos, eles precisam estar numa relação de 5:1. O que é isso? Você precisa ter 5 coisas positivas para cada uma negativa para o teu casamento avançar, para você sentir o apego seguro. Então, se nesse momento aqui, durante as brigas, durante esse momento que você está testando a relação, você sente que a pessoa está o tempo todo te maltratando, tem desdém, aparece os 4 cavaleiros do apocalipse, você tem que ter 5 interações positivas para cada negativa durante conflitos. Porque quando você é um casal que não vai dar certo, desde o começo, você tem 0,8:1. Isso aqui, você casou, você está com esse índice aqui, quando você é um casal, um casamento que não vai dar certo. Geralmente já é assim, a coisa vai espirolando para baixo, vai ficando pior. Então, quando você é um casal que geralmente vai dar certo, você tem 5:1. O que mais? Começo gentil. Esse apego seguro se desenvolver, além do 5:1, você tem que aprender técnicas de quando você está com problemas, quando você quer alguma coisa, quando você quer trazer um assunto à tona, você começar com o início gentil. O início gentil é uma forma de começar uma conversa que tem uma diminuição do índice de brigas. Quando você começa desse jeito aqui, você vai ter um índice de brigas muito menor. Então, aprender essa habilidade é extremamente importante. Outra coisa que a gente sabe, que se nesse momento dessas brigas, o casal ele entra num padrão em que eles têm uma alta excitabilidade fisiológica, ou seja, se o coração deles fica disparando o tempo todo, se eles têm uma alta secreção de fatores ligados ao estresse, no momento em que eles brigam, esse casamento tem uma pequena chance de dar certo. Tá? Isso acontece desde os primeiros momentos em que o casal está junto, desde as primeiras vezes que eles estão juntos um com o outro. Então, é interessante porque existe, inclusive, um processo que, se você treinar nesse momento aqui os casais, se você pegar casais que estão na fase de estabelecer confiança nos primeiros anos do casamento, e você treina eles em se atentar ao sentimento do outro, em perceber as necessidades do outro. Se você treina o 5:1, se você treina uma habilidade que em inglês eles chamam de attunement, e que em português seria se harmonizar com o outro, você se conectar, você sintonizar com a pessoa, sintonizar é um bom termo. Se você aprende a sintonizar com o teu parceiro, com a tua parceira, você aumenta muito a sua chance de passar para a fase 3 de um apaixonamento, a fase 3 de um relacionamento, que tem a ver com a outra parede que eu já vou mostrar para vocês. Então, pessoal, nesse momento aqui a gente pode ensinar as pessoas. Se eles fizerem um treinamento, eles melhoram. Só que o problema é que ninguém quer investir nisso. A gente não sabe disso. Como é que você investe num negócio que você nem sabe? É por isso que eu estou tentando trazer conhecimento aqui para a rede social. Você que ainda não está no grupo do Telegram, você que não está no e-mail ainda, você está perdendo, porque nesse momento é o melhor momento de você investir. Mas eu vou contar uma história para vocês depois que vocês vão ver que em qualquer momento faz diferença. Mas esse é o melhor momento. Então, o que é que acontece? Tem um processo, eu traduzi para atente, tá? Atente. Atente. Por quê? Porque tem a ver com atenção, tá? Então, o que é o atente? O atente é o que você precisa fazer nesse momento para se conectar, para sintonizar com a outra pessoa.
Então vamos lá, o que é o atente? Primeiro, aumentar a consciência. Aumentar a consciência. Essa parte aqui, pessoal, é a parte que você entra em desespero, que você começa a ver que a minha letra é impossível de entender, tá? Porque ela vai ficando menorzinha, à medida que eu vou acabando o espaço, ela vai ficando menorzinha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar e eu vou escrever maior aqui, porque o pessoal merece saber do atente. Ó, atente. Atente. Tá? Então o que é o A? Aumentar a consciência. Consciência. Então, aumentar a consciência de você estar mais consciente de qual que é a sua necessidade, de qual que é a necessidade do outro, é você realmente entender o que está por trás daquele pedido, tem a ver com aumentar a consciência. O processo T é a tolerância. A tolerância. O que é tolerância? Você desenvolver uma habilidade que é treinável, que é de você entender que existem pelo menos 2 pontos de vista nesse processo. Qualquer briga, qualquer forma que a pessoa... Porque o que acontece? O momento mais importante de você vincular com alguém é o momento em que a pessoa está experimentando emoções negativas. Esse é o momento mais importante de vocês vincular com a pessoa, tá? Então a tolerância, ela tem a ver no momento que ela está com emoção negativa, que ela às vezes está expressando algo que é contrário ao que você acredita, que é uma opinião diferente do que você quer, você tem tolerância, porque você sabe que em qualquer situação existem pelo menos 2 pontos de vista. Então você tolera isso de uma maneira muito melhor. O que mais? Letra E, escolher o outro, que é quando você escolhe estar com a pessoa, escolher o outro. Isso aqui tem a ver com as tentativas de conexão. Quando o outro faz tentativas de conexão, você escolhe atender essa pessoa, você escolhe ficar ao lado dela, você escolhe ela no lugar do jogo de futebol quando ela está doente. Então ela precisa perceber que você escolhe ela frequentemente. Então isso aqui tem a ver com as tentativas de conexão, que é um dos andares da casa. O que mais? Não entrar na defensiva. Então as brigas nesse momento, se ficar entrando na defensiva, não entrar na defensiva. Não entrar na defensiva. É um dos fatores também. Porque se você entra na defensiva, todas as vezes que vocês brigam, que o outro sente uma necessidade, você fica se explicando, você não consegue conectar com outra pessoa. Você não sintoniza com ela. Se você não sintoniza, você não passa para a fase 3. Então essa parte aqui ela é importantíssima por causa disso. Tá? E aí, o T, eu não arrumei um negócio para o T, porque na verdade eram 5 itens. E aí eu coloquei o seguinte, ó, ter empatia. Ter empatia. Tá? Então esses dois estão vinculados aqui, ó, ter empatia. O que é ter empatia? Você se colocar no lugar do outro. E o outro perceber que você tem os interesses dele na sua cabeça. Tá? Essa é a chave para você estabelecer confiança. É impossível você estabelecer confiança com alguém se você sente que, na verdade, a pessoa tem um interesse pessoal e não está com os teus interesses também passando na cabeça dela. É por isso que qualquer terapia, é por isso que se você buscar uma terapia de casal que só te ajuda a negociar alguma coisa, mas no final das contas, você está negociando para ter interesse próprio, essa negociação nunca vai funcionar. Você não consegue estabelecer confiança e o seu relacionamento não consegue avançar para frente. Então, no final das contas, qual que é o grande segredo para você estabelecer confiança numa pessoa? É quando a pessoa tem os teus interesses na cabeça dela o tempo todo. Quando eu sinto que a Lu está pensando em mim na hora de tomar uma decisão, quando eu sinto que a Lu ela tem os meus interesses também faz parte do processo de decisão dela, eu confio nela. E aí eu consigo estabelecer um processo de segurança e uma fase 2 que seja extremamente ativa. Tá? Então, quando você faz isso, você liga o que a gente chama de sistema basal positivo. E aí você começa a olhar todas as ações da pessoa como ações positivas. Esse é a grande diferencial que a gente tem num relacionamento e que frequentemente isso não se completa. A pessoa dá sinais o tempo todo que você não pode confiar nela. E aí o relacionamento vai pro buraco, porque vocês ficam brigando o tempo todo querendo brigas que tem a ver com isso. Alguns casais eles tiveram esse bônus de ter uma interação deles analisada por mim. E aí eles me mandaram um vídeo, um casal, uma gracinha, acabaram de se casar, se amam pra caramba, e estavam discutindo, por exemplo, nesse dia, a esposa tinha mandado, quando era noiva ainda, uma mensagem pro noivo, e eles estavam conversando com o irmão, e não a respondeu. Né? E aí eles têm toda uma conversa sobre isso, sobre essa questão de você tinha que ter me respondido, e ele se explicando. Não, eu estava falando de Deus para ele, eu estava pregando, era um momento importante. Então ele entrou na defensiva. E aí ele não conseguia acessar que, na verdade, o que ela estava querendo será que eu vou ser mais importante que o teu irmão um dia? Por mais que isso pareça cruel,
ou seja, difícil de dizer, é fundamental que a gente tenha essa sensação que sim, que quando você precisar, o mundo vai parar e o teu marido vai estar do teu lado. Quando o mundo acabar e você estiver triste, o mundo vai parar, não importa o que esteja acontecendo, e a tua esposa vai estar do teu lado. Então, isso é estabelecido nesse processo de confiança aqui, que pode demorar de 2 a 7 anos, talvez por isso a origem dessa lenda aí dos 7 anos, que é onde a maioria dos casamentos acabam nos primeiros 7 anos. Então, você estabeleceu essa fundação da tua casa, você está pronto para ir para frente, você passa para a fase 2, que é um processo que parece muito parecido, mas que não é, que é o comprometimento. Comprometimento, tá, pessoal? O comprometimento, ele é estabelecido na fase 3. Então, a fase 3 é quando você passa a estabelecer o processo de comprometimento. E as pesquisas sobre comprometimento, elas têm tudo a ver com o fato de se esse casamento vai evoluir com traição ou não. Se a fase 3 ela foi mal feita, o casamento evolui com traição com o passar do tempo. Se a fase 3 é bem feita, o casamento evolui feliz para o restante do tempo, tá? Então, e aí as pessoas permanecem apaixonadas, que é finalmente onde que eu queria chegar. Eu já vou responder as perguntas de vocês, vai deixando aí, tô chegando, calma aí. Então, na fase 3, pessoal, no comprometimento, é no momento que você define se vocês vão ficar juntos para sempre ou não. Isso aqui desde o começo do relacionamento. Por quê? Na fase 3, quando você passa por essa fase, estabeleceu confiança, existem algumas atitudes que vão te levar à traição, e outras atitudes que vão te levar à fidelidade. Beleza. O que é, Rodrigo, que me leva para traição e o que me leva para fidelidade? Primeiro, eu gostaria de dizer que esses estudos foram baseados em 3 grandes pesquisadores, né? A Susan Johnson, o Dr. Gottman e as pesquisas da Carol Rusbold, que são pesquisadores importantíssimos com mais de 40 anos de trabalho nessa área, com artigos interessantíssimos e métricas que realmente podem ser confiáveis. Então, de acordo com a doutora Carol, o que te leva para o processo de traição? São 2 fatores, principalmente, tá, pessoal? Que é comparações negativas. Então, quando você começa a comparar o seu relacionamento com outros relacionamentos, e você, por exemplo, isso pode acontecer, veja bem, até aqui, você está aqui escutando uma aula que é massa, que é sobre relacionamento, você fala assim, caramba, esse é o relacionamento que eu quero ter. Aí você olha para o teu marido, olha para a tua esposa e fala assim, ih, não tá legal. Tá? Nessa hora, você tem 2 escolhas. Ou você faz uma comparação negativa e fica dentro da sua mente cultivando o ressentimento pelo que você não tem, ou você liga um processo de gratidão por aquilo que você já tem e começa a trabalhar no sentido positivo de estabelecer conhecimento por aquilo que você não tem. Tá? Então, basicamente, vamos supor, o teu marido está muito triste um dia, todo deprimido, aí ele chega em casa, quando ele vai falar com você, você reage assim, nossa, mas eu não preciso disso, caramba, esse cara toda vez ele está deprimido. Nossa, quando eu converso com o Thiago lá do trabalho, ele é tão positivo, tão sorridente, um cara tão pra cima, por que meu marido não pode ser um pouco mais assim? Ou então, quando tua esposa tá mal, ela vem falar com você, e aí você pensa assim na sua cabeça, por que ela é um pouquinho mais como eu? Acorda cedo, trabalha mais, tá mais disposta, por que ela não se esforça mais como eu fiz para poder chegar no trabalho? Então, se você faz comparações negativas, você está caminhando para a traição. Tá? Esse processo aqui ele é explicado, inclusive, pela teoria de jogos, é uma teoria super interessante. Se você é profissional de saúde, um dia quiser saber mais, eu posso trazer mais detalhes. É a teoria, lembra daquele filme Uma Mente Brilhante, que tem o matemático Nash? Aquela teoria daquele cara, ela pode ser aplicada aqui nos relacionamentos, que é a teoria do equilíbrio de Nash na teoria dos jogos. É super interessante, que tem a ver com payoff e tudo mais. Mas beleza, vamos para cima aqui, porque senão fica muito complicado. As comparações negativas que você faz do teu relacionamento, elas vão definir se você vai evoluir com traição ou não. Se você é capaz de ter emoções negativas, compartilhar isso com o teu parceiro e vocês trabalharem isso, vocês permanecem fiéis ao longo da vida. Se você fica comparando negativamente o seu relacionamento com outros e se você confidencia em outras pessoas, confidente de outras pessoas. Então, por exemplo, qual que é o teu principal confidente quando você tem problema de relacionamento? Se a sua resposta não for teu marido, você está caminhando para traição. Se a resposta não for tua esposa, você está caminhando para traição. Nossa, mas é o psicólogo. Nossa, mas é o Dr. Rodrigo. Nossa, mas é minha mãe. Você está caminhando para traição. Porque no momento que você não consegue confidenciar e resolver os problemas dentro do seu relacionamento, não é que você não possa ter psicólogo, não possa se orientar, evidentemente que deve fazer isso, mas a principal fonte de confidência
da tua vida precisa ser teu parceiro ou a tua parceira. Quando você estabelece segredos, você mina a confiança. Quando você começa a buscar outras pessoas para confidenciar, você mina o comprometimento. Se você está no Instagram, por exemplo, olhando fotos de outras pessoas, você mina o comprometimento. E a tua casa não levanta. Aqui, ó, vão vir todos os degraus da casa, vai ter aqui, ó, todas as fases, tá? Todas as etapas, todos os andares dessa casa vão ter aqui ainda para você construir um bom relacionamento. Mas sem essa base, você não consegue se manter apaixonado. Sem essa base, você não consegue estar com essa pessoa para o resto da tua vida. E aí o resultado é que esse pessoal aqui vai ficar infeliz, vai trair, pode ser sexualmente, pode ser financeiramente, pode ser emocionalmente, pode ser várias formas de traição que existe. Existe uma cascata para traição. E aí entra uma outra pesquisadora que é chamada Ellen Fisher. O que a Ellen Fisher fez? Aquela que colocou as pessoas no tubo lá de ressonância magnética, que olhou se as pessoas estavam ativando o medo, estavam ficando mais tranquilas quando o parceiro segurava ou não as mãos. O que aconteceu com a Ellen Fisher? Ela percebeu que existiam casais que tinham a mesma resposta do que eles que estavam apaixonados lá pela primeira vez, pequenos, lá que estavam pouco tempo juntos, têm a mesma resposta 30 anos depois. 20 anos de relacionamento, 21 anos de relacionamento, e tinha a mesma resposta hormonal, cerebral, daqueles que tinham acabado de se apaixonar. E isso é interessantíssimo, por quê? Porque eles tinham passado por essas fases do apaixonar e permanecido com a sensação de que aquela era a melhor escolha que eles poderiam ter feito. E essa é a sensação que uma pessoa apaixonada carrega, né? Hoje, quando eu olho para minha esposa, eu falo, caramba, como eu sou sortudo. Eu carrego essa certeza dentro de mim, que foi uma sorte tremenda ela se apaixonar por mim, e uma sorte gigantesca a gente ter tido a oportunidade de ficar junto. Eu carrego isso dentro de mim, eu sou profundamente apaixonado por ela, eu tenho certeza que se eu entrasse nesse tubo aí, meu sistema do medo ia embora se eu pegasse na mão dela. Por quê? Porque realmente eu me sinto apaixonado por ela o tempo todo. Ah, mas minha paixão foi embora, né? Agora eu não me sinto mais, eu não estabeleci confiança, meu marido não teve comprometimento, já ocorreu uma traição. É possível construir essa casa? Sim, é possível. E aí os estudos passaram a ser sobre isso. Como é que a gente estabelece confiança num casamento em que isso erodiu? Como é que a gente estabelece comprometimento num casamento que isso erodiu? E é isso que eu quero mostrar para vocês nas próximas semanas. Eu quero mostrar o passo a passo de como que os casais que estavam sofrendo dentro do relacionamento conseguiram se apaixonar novamente e hoje estão com aquela mesma sensação de frio na barriga quando encontram e se beijam e estão felizes mesmo depois de 30 anos sem essa chama ter aparecido. Eu quero mostrar para vocês quais são as atitudes, como são os andares, quais são as tarefas que você pode fazer junto do teu relacionamento para que você também sinta isso, para que você tenha essa segurança sem necessariamente que você tenha que trocar de parceiro ou de parceira, o que é um bônus, né, pessoal? Nossa, como eu gostaria de apaixonar de novo, maravilha, topo demais, vamos lá te fazer apaixonar, mas de preferência se apaixonar pela pessoa que você decidiu se casar, apaixonar pelo pai dos teus filhos, apaixonar pela mãe dos teus filhos, porque uma das principais partes de um casamento feliz é que as pessoas se esforçam por ele. Esse é um grande mito do relacionamento. Nossa, mas devia ser mais natural. Caramba, isso devia ser automático. Parabéns, não é. Não é. Você virar médico não é automático. Você aprender a tocar violão não é automático. Você aprender a falar, caramba, foi difícil demais. Você aprender a andar foi um esforço danado. Você passou lá 2, 3 anos para aprender a andar direito, aprender a correr. Por que você acha que relacionamento vai ser automático? Você é maluco? O que é automático na vida? Não tem nada automático. Tudo é esforço. Você apaixona ali essa primeira paixão aqui pode ter um componente automático, sim. O momento que você caiu por essa pessoa, que tem alguns fatores que são ali, tem a ver com fatores extremamente biológicos. Mas se você tem essa terra, se você já teve essa terra, é possível construir uma estrutura em cima dela. É possível construir uma estrutura em cima dela. Inclusive, esses sentimentos podem vir da amizade e você cair aqui na paixão novamente depois de construir uma amizade forte dentro do relacionamento. Pessoal, é possível permanecer apaixonado toda a vida? Sim, é possível. Como recuperar essa paixão? É o assunto das nossas próximas semanas. É isso que nós vamos trazer ao máximo para a gente poder falar mais. Tá bom? Vou responder perguntas agora. Tá bom? Vou respondendo um de cada vez aqui. Vamos lá. O André Campelo, grande André, bem-vindo, viu, André? Muito legal você estar aqui comigo. Ele perguntou o seguinte: a minha esposa não diz mais um eu te amo para mim. Isso é muito comum nos relacionamentos, tá, André? As pessoas deixarem de comunicar admiração e apreço. Esse é um dos fatores que precisa ser recuperado. Tem duas coisas que podem ter acontecido. Realmente a paixão foi morrendo e a pessoa não sente mais amor,
da forma como sentia antes e por isso ela não quer falar, ela não quer te mentir para você, o que é muito chato de escutar, mas olha, saber disso pelo menos é importante para a gente construir isso novamente, ou ela tem dificuldade de expressar a admiração. Tá? E é uma outra etapa que a gente realmente precisa trabalhar. E para isso tem várias coisas que precisam acontecer. Precisa aumentar o afeto não sexual, precisa estabelecer confiança, precisa mudar o comprometimento, precisa ter tarefas que mudem ali o mapa do amor, o se virar um para o outro, para que esse sentimento possa voltar com o passar do tempo. Ela precisa saber da importância que é te dizer isso quando ela sente, para que você realmente sinta esse carinho, essa gratidão de escutar isso da tua esposa. A Michele perguntou o seguinte: e caso toda essa conexão tenha se perdido, tem como reverter? Tem, Michele. Nós temos evidência de que tem como reverter, embora raramente se reverta sozinho, sem um acontecimento, sem um estudo, sem um evento que possa realmente fazer com que esses sentimentos e que essa conexão que foi perdida recomece. Tá? É importante, por quê? Porque às vezes a gente pensa que vai voltar sozinho. Não, se perdeu, mas é porque agora nós estamos trabalhando um pouco. Ah, não, é porque ele está fazendo doutorado, depois a gente recupera. Geralmente isso não acontece. Você precisa realmente de forma ativa se esforçar muito para isso, para que realmente isso volte. Quanto tempo esse processo para se apaixonar novamente? Olha, a evidência que eu tenho é de 7 semanas. Esse processo pode demorar mais ou menos, de acordo com a tua dedicação também, lógico, como qualquer coisa. Então, quando você tem pessoas, casais que se aplicam, esposas que se aplicam muito, esse processo pode acontecer mais rapidamente, ou ele pode demorar mais para acontecer também, dependendo do tamanho do trauma, tá bom? Mas o processo que a gente criou é para acontecer em 7 semanas. Sou apaixonada e amo meu marido, mas o jeito bruto de se comunicar é difícil demais. Pois é, Paula, infelizmente, isso acontece porque a gente não teve treinamento nenhum. Nós, homens, às vezes não treinamos como se comunicar adequadamente. Existe um dos hormônios, que é da primeira fase do apaixonar, que é liberado durante o orgasmo nos homens, que é chamado de vasopressina. A vasopressina, ela tem a ver com fatores fisiológicos, de aumentar a pressão e um monte de coisas, mas ela também provoca uma sensação de amor possessivo e de agressividade em relação a ser único na vida da pessoa. E isso pode provocar uma forma de comunicação um pouco mais agressiva também nos homens. Tá? Agora, isso é treinamento. Se o cara entende a vantagem que é escutar a esposa, saber dos 4 cavaleiros do Apocalipse, se ele treina isso, tem algum guia realmente para poder ajudar, isso diminui muito na comunicação. Você aprende a fazer os reparos e aí as brigas ficam muito menores. Tá bom? É normal diminuir o comportamento de beijar na boca de um casal de anos? Não, não é normal, mas é comum. Veja bem a diferença. O que é normal para um casamento saudável? Você continuar beijando a pessoa e sentindo prazer em beijar a pessoa. Tá? Então, quando você continua apaixonado, você quer ter afeto físico e afeto não sexual também. Então, normal? Não. É comum? Infelizmente é comum. Essa tem que ser uma das coisas que você resgata. E o beijo não é bitoca, não, né? Beijo de mais de 6 segundos, para que você tenha a liberação de ocitocina e sinta a sensação de estar vinculado um com o outro. Se isso está muito raro, às vezes você tem que marcar a hora. Às vezes tem que marcar horário para ter sexo, porque realmente está tão distante que você precisa de marcar horário para começar de novo. E aí você tem liberação de ocitocina, vasopressina, e PIA, e DHEA, e assim você vai reconectando também com a pessoa nesse campo. Tá? Então, mas é preciso corrigir todos os outros degraus. Você não consegue ter relação sexual se você não confia, se você não tem um comprometimento, porque na fase 3 é com comprometimento que o sexo fica especial, que o sexo fica diferente, ele fica pessoal. E aí é uma experiência sexual muito mais maravilhosa do que estar com qualquer outra pessoa desconhecida, porque é nessa etapa que esse tipo de relação se promove e é uma experiência única. Vamos lá? No momento de ter uma discussão, o outro sempre acha que você está errada. Como fazer a outra pessoa ver o nosso lado e o marido ouvir e respeitar a esposa? Lilian, a maioria das brigas de casal acontece da seguinte forma. Ela está tentando convencer ele que ela está certa, ele está tentando convencer ela que ele está certo. Tá? Então isso acontece um entrincheiramento, você fica em trincheiras, você não consegue acessar o outro. Então a forma da gente fazer isso é você perceber que em todo problema existem 2 pontos de vista e você fazer um processo que chama Dreams Within Conflict, que é os sonhos dentro de conflitos. É uma técnica super interessante, desenvolvida pelo Dr. Gottman, que ajuda você a ver o que está por trás daquele pedido, o que está atrás daquela posição. Geralmente, a forma da gente ser interessante para alguém é você ser interessada nessa pessoa. Então, geralmente, você vai conseguir muito mais resultado se você parar de tentar convencê-lo e se você tentar entendê-lo
melhor. É paradoxal, é difícil de fazer, mas não deixa de ser verdade. Quanto mais você entender teu marido, quanto mais você entender a tua esposa, mais ele vai querer entendê-la também. Mas quebrar esse ciclo é muito difícil. Sensação boa e ao mesmo tempo de medo. É verdade, é medo de perder. Isso aí, Rafaela. Quando você está apaixonado, você tem medo de perder o que você tem. Né? Tem essa sensação mesmo. Como saber que o amor acabou, pessoal? Então você está lá num relacionamento e aí você está em dúvida. Será que o meu amor acabou? Né? Você não está sentindo nada disso que eu falei. Você só briga com o teu parceiro, não tem a sensação de comprometimento, não sente confiança, os andares estão tudo estribulados e você sente que o amor acabou. Existe uma técnica muito legal de saber se esse relacionamento é salvável ou não, que é quando você faz um teste oral durante o atendimento, que você olha para o passado do casal. Se as memórias do passado deles, de como eles se encontraram, de como eles eram, do que fez o outro apaixonar por você, se mantêm positivas, esse casamento pode ser salvo. Tá? Então esse é um elemento muito forte. Se você olha para o passado e fala, caramba, como nosso casamento foi bom, nossa, como eu era apaixonado por ela, quanto que ela era incrível. Se essas memórias estão intactas, esse casamento pode ser salvo. Se você está com uma memória muito negativa de tudo que aconteceu desde o começo, é um caso muito mais difícil de você conseguir recuperar. Tá? Embora eu não coloque a mão no fogo por causa de ninguém, né? Já vi casamentos serem salvos, assim, que você fala assim, nossa, como? Mas às vezes o casamento número 1 terminou mesmo, né? Aquele casamento acabou, uma traição, foi abaixo, essa casa acabou, destruiu, e agora nós vamos reconstruir o casamento número 2, com a mesma pessoa. Mas já é o casamento número 2. Então, às vezes, você tem que fazer isso. Porque no momento que você erode a confiança, o comprometimento, essa casa vai embaixo. Isso aqui é estrutura para você colocar os andares da casa. Se isso for abaixo, é hora de você parar e falar assim, agora eu quero construir o casamento número 2. Vai ser com a mesma pessoa? Vai. É o pai dos meus filhos, pediu desculpa, nós estamos juntos, quero entender como é que faço esse processo de perdão, nós vamos tentar construir essa casa, casamento número 2 com a mesma pessoa. Vamos embora. E aí tem como fazer. Tá, e aí nós vamos juntos. Isadinello, como manter a conexão quando há mais de 2 anos os horários de trabalho são diferentes e nos vemos apenas nos fins de semana morando na mesma casa? Isa, 2 coisas. Ou vocês começam a mudar o trabalho de vocês, nem sempre isso é possível, mas se o casamento é uma prioridade, isso precisa ser o mais urgente possível, que vocês tenham alguns horários do dia que vocês se conectem no mínimo. Vocês precisam de pelo menos 5 horas por semana para se conectar. É até pouco se você for considerar. Tá? Ou então vocês têm que aproveitar intensamente os momentos que vocês têm juntos, para que isso dê certo. Você precisa ter o momento de demonstrar admiração, fazer videochamada, se você encontrar, mesmo que seja durante alguns segundos, você olhar nos olhos dessa pessoa, você ter a conversa desestressante, que é outra técnica que eu ensino no Reconnect, você ter o momento que você beija na boca dessa pessoa o máximo possível, você ter o toque não sexual, mesmo que você esteja à distância, ter videochamada onde você tenha conversas interessantes, em que você descubra o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Essa é a forma de você caminhar. E colocar na tua vida uma prioridade que geralmente você consegue, com o passar do tempo, de mudar os horários para estar junto com essa pessoa. Sem tempo, não tem casamento. Se você não convive com a pessoa, não tem casamento. Ah, mas eu estou fazendo um sacrifício aqui de trabalhar, porque aí eu vou juntar dinheiro. E aí, quando eu juntar dinheiro, nós vamos fazer um cruzeiro ao redor do mundo, e aí nós seremos felizes. Esquece. São as pequenas coisas, são os pequenos dias, são pequenos momentos. Não tem casamento se você não fica junto com a pessoa. Eu atendi um casal de médicos que não ficava junto. Cada um fazia um plantão no horário, aí ficava cada um de um lado. No momento que eles botaram como prioridade o casamento, vamos ter mais tempo junto, diminui a renda familiar, mas a gente aproveita mais o tempo junto, eles engataram no outro nível de relacionamento e estão muito bem hoje, graças a Deus, né, graças a essa decisão que eles tomaram. Então a gente precisa também decidir muito em relação a isso, às vezes com prejuízo financeiro, mas com um investimento que vale a pena no sentido de você ter mais tempo junto e ter um relacionamento que você gosta mais, se isso for possível. Vamos lá, adorei todas as suas colocações. Poxa, obrigado, tem mais 3 minutinhos. Obrigado, Cássia, muito legal. Como que é essa conexão com 2 filhos pequenos? Eu tenho 2 filhas pequenas, viu? Você sabia que 83% dos casais entram em crise depois do nascimento da primeira filha? Mas olha, o gráfico da felicidade no casamento, ele despenca com a chegada dos filhos. A culpa é dos filhos? Vou trazer para cá. Ele faz assim, ó, para depois ele voltar, tá? Por que ele faz isso? A culpa é dos filhos? Quando engravida? Não, a culpa não é dos filhos. São dos problemas que já existiam no casamento, mas que são agravados com o aumento do estresse. Os filhos aumentam a quantidade de tarefas. E se você não tem algumas atitudes,
você acaba desconectando do casamento. É onde geralmente você começa a ter comparações negativas, né? Fala, nossa, mas era tão legal o nosso relacionamento, a gente saía tanto, agora ela só quer saber das crianças, né? A fulana do meu trabalho é tão disponível, ela é tão sorridente, né? Tão de bem com a vida, e aí você começa a fazer comparações negativas com outros relacionamentos, com outras pessoas, e isso erode o seu processo de comprometimento. Aqui a gente vê muita pornografia acontecendo no relacionamento, e aí são comportamentos que vão levando à traição. É comum, depois de 10 anos de casado, um simples carinho já levar ao ato sexual? Às vezes a mulher só quer um carinho, e o homem já entende como se fosse uma vontade sexual. Isso que você está falando é muito importante, porque isso é super comum, mas não é o melhor. Tá? Por quê? Quando qualquer carinho leva à atividade sexual, o que acontece? Você deixa de fazer carinho. Aí você não quer mais o abraço, porque você acha que pode levar a sexo, você não quer sexo naquela hora. Então precisa ter um momento de ficar junto, abraçadinho, pegar na mão, beijar na boca, fazer um carinho no cabelo, pegar no rosto, pegar no braço, andar de mão dada, que não leva a sexo, poxa. A mulher precisa se sentir segura de que não é qualquer avanço teu que vai ter sexo. Quando você faz isso, você está promovendo menos sexo na tua vida. Porque se você fica juntinho, fica abraçado, libera ocitocina, ela se sente próximo de você, vai querer ter mais atividade sexual. Agora, se você, toda vez que abraça, você fica desesperado para tirar a roupa, o que acontece? Você não consegue mais ter aquela confiança da pessoa, vai ter momentos de intimidade que não tem a ver necessariamente com a questão sexual. Tá? Então, fica esperto que isso aí é um dos aspectos muito importantes disso aí que você falou. É possível um só tentar essa conexão quando o outro ainda não despertou que precisa de ajuda? Sim, Carol. Nós temos elementos para mostrar que sim. Se você entra num processo de treinamento para melhorar seu relacionamento sozinha, esse relacionamento pode transformar muito. Desde que você não fique pensando o tempo todo, nossa, eu vou fazer isso aqui para esse desgramado aprender o que é o certo. Ou você não fica fazendo isso, não, eu vou fazer isso aqui porque aí eu quero que ele venha ver essa live. Não, você faz para você transformar suas atitudes e mudar o seu relacionamento. Esse precisa ser o seu objetivo. Eu quero ser mais feliz, quero fazer meu esposo mais feliz. Mas mesmo sozinha, é capaz que você mudar as atitudes necessárias para você transformar o seu relacionamento. Agora, quando a pessoa fica ressentida pelo que não tem, aí ela cai na questão do comprometimento, em que você se ressente por quem ele não é, quer ficar transformar a outra pessoa em quem é você, e aí você acaba se lascando. Realmente, esse é um lado que você só vai se frustrar. Eu quero dizer que as lives dessas próximas semanas vão ser incríveis, tá bom? Então, eu quero muito estar com vocês. Eu acho que realmente vai ser um evento que pode marcar o casamento de vocês. E essa é a minha missão, tá? É a gente estar junto, transformando, assim como eu gostaria de ser feliz no meu relacionamento. Eu acho que cada um de vocês também merece ser feliz no de vocês. Isso é possível, isso é treinável, e nós já sabemos quais são os caminhos que podem levar as pessoas a serem muito mais felizes no relacionamento, tá bom?